dia. Vocês... Por mim, o Andrei podia continuar falando, não é? Porque estava tão bom. E aí eu fui anotando umas coisas assim, se ele parar agora, eu vou continuar dali. Daí ele ia, eu falei, se ele parar agora, eu vou dar... E daí eu risquei tudo, porque ele acabou falando tudo que eu tinha planejado, e aí eu vou falar o que eu planejei mesmo para falar. A minha apresentação, vocês mudam aqui, Luciano? Eu fiquei muito mexido com a nossa música lá, a apresentação inicial, porque uma das palavras que apareceu, uma das frases que apareceu ali é: sonhamos com um mundo com menos violência. E eu fiquei pensando o quanto que aprendermos a lidar com as questões da sexualidade, não estamos falando apenas da sexualidade, né, mas estamos falando da vivência com o diferente. E o quanto isso é um convite para um mundo com menos violência. Nos anos de 1800, Nietzsche, um filósofo muito importante para o pensamento atual, faz uma grande denúncia de que essa busca por verdade e esse discurso de verdade de quem sabe, de quem não sabe, era uma forma de manutenção de poder e uma forma de violentar as pessoas. E depois de Nietzsche, na atualidade, nos anos de 1900, Foucault traz uma reflexão a respeito do discurso de normalidade, não apenas falando sobre a questão do sexo, mas também falando sobre a questão das deficiências e de tudo que permeia essa lógica de normalidade, porque na medida em que nós definimos o que seja normal, nós excluímos e violentamos todos aqueles que não se adequam a esta regra. E neste sentido, todos nós sofremos, porque todos nós, em algum momento, vamos viver fora desta linha chamada de normalidade, seja pela idade, seja pelo peso, seja pela nacionalidade, seja pelo discurso, pela religião, pela sexualidade. Então, quando nós aprendemos a lidar com a questão da diversidade, e no caso aqui nós estamos falando da diversidade sexual, no meu entendimento nós estamos falando da vivência do Evangelho. E seria, no meu ponto de vista, inadmissível que esse discurso de normalidade tivesse adentrado a casa espírita. Que ele predomine no mundo lá fora, tudo bem, mas justamente na casa espírita, justamente com todo o discurso construído por Jesus e com toda a proposta trazida pelos espíritos, a exclusão ou esta proposição de normalidade dentro do centro espírita é a negação do próprio espiritismo. E quando nós falamos de homossexualidade, nós fazemos questão de trazer algumas referências doutrinárias. Nós vamos passar por colocações de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda e do próprio Divaldo Pereira Franco, para que a gente entenda que nós temos, sim, um posicionamento doutrinário claro a respeito da homossexualidade. E o que nos impede de fazer esta interpretação doutrinária são os nossos próprios preconceitos. Então, às vezes, as pessoas dizem não está claro qual é o posicionamento do espiritismo, ou não há referências, e nós dizemos não compactuamos com essa ideia, porque existem referências claras. André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles são hoje consideradas as obras subsidiárias para a compreensão de Allan Kardec. Então nós temos referências claras, mas já vi pessoas que se utilizaram destas próprias referências para adulterar esta reflexão e chegar a outras conclusões que obviamente são equivocadas quando você lê o texto na íntegra. Então trazemos aqui algumas referências para que a gente perceba o percurso que a doutrina espírita já esclareceu a respeito da homossexualidade. Mas primeiro, quero trazer para vocês, em se tratando de homossexualidade, da expressão opção sexual que muitas vezes se utilizou, e de hoje o termo que nós falamos de orientação sexual, porque ninguém opta por ser homossexual ou por ser heterossexual. Então nós não poderíamos falar de opção. É claro que se a gente levar em consideração a reencarnação, foi uma opção antes de reencarnar. Assim como a prova da pobreza, ou a prova da beleza, ou da feiura, elas também foram escolhas. Mas quando nós falamos da condição atual,
nós não deveríamos utilizar o termo opção, porque ninguém optou por ser assim ou assado. E sim, usamos a expressão orientação sexual, ou seja, para onde o meu desejo está orientado. Eu, como homem, tenho um desejo pelo sexo masculino ou por outros homens, então o meu desejo está orientado dentro desta lógica de igualdade, do homo ou do hétero, do diferente. Outra colocação importante quando a gente fala a respeito de homossexualidade nos dias atuais, eu faço referência aqui ao CID-10, que foi o último manual que nós tínhamos escrito a respeito das doenças, é o Código Internacional de Doenças. E nesse item F66, F são dos transtornos mentais, 66 é o código específico dos transtornos psicológicos e de comportamento associados ao desenvolvimento e orientação sexual. Existem vários itens. E o 66.1, ele fala do transtorno de orientação sexual ego-distônica. Porque há algum tempo atrás, a homossexualidade foi considerada um transtorno sexual. Depois disso, ela deixa de ser considerada um transtorno, porque reconhece-se como uma expressão do ser humano, e nós temos como transtorno a orientação egodistônica, ou seja, esta desconexão, essa distonia entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. Então, isso quer dizer que um sujeito homossexual que não consegue se ver ou se aceitar como homossexual, isso é considerado um transtorno mental, porque aí há um nível de sofrimento e o tratamento que o indivíduo precisa é para que ele seja egosintônico, para que ele consiga sintonizar a sua forma de ver, de se perceber com a sua orientação sexual. Isso, no Brasil, gerou grandes discussões há poucos meses atrás, porque algumas abordagens psicológicas, alguns profissionais da psicologia de determinadas religiões queriam propor um tratamento para a homossexualidade. Isso gerou um grande conflito no Conselho Federal de Psicologia, porque para que a gente pense que o homossexual precisa de tratamento, é porque isso é uma doença. E não caberia, então, nesse sentido, ou contradiz todo o desenvolvimento científico até agora, tratar um sujeito homossexual como se fosse possível invertê-lo e ele se tornar heterossexual. Há sim sujeitos bissexuais que se expressam tanto na homossexualidade quanto na heterossexualidade. Mas é diferente de pensar que um sujeito homossexual vai se tratar e virar heterossexual, porque nós não estamos falando de um problema para ser resolvido. E nesse sentido, o tratamento que a psicologia pode oferecer é para este sujeito egodistônico, porque ele é homossexual, se vê como homossexual, mas não consegue aceitar. E o tratamento do psicólogo nesse sentido é de compreender quais são os preconceitos, os medos e as dificuldades por trás da aceitação da sua própria sexualidade. E quando ele se aceita, nós temos então um sujeito egosintônico. E aí nós não temos mais o transtorno mental. Todo sujeito homossexual passa por uma fase egodistônica? Não. Obviamente que não. Há pessoas que se veem, se reconhecem e assim se desenvolvem naturalmente. O que nós conseguimos perceber é que esta distonia, ela é agravada muitas vezes pela sociedade na qual nós vivemos, pelos preconceitos, mas na grande maioria nós estamos falando de um sujeito que viveu expressões adoecidas ou problemáticas da sexualidade em outras reencarnações, e traz um medo muito grande da experiência sexual neste momento atual e traz muitas culpas, preconceitos já desde muito pequeno que gera esta distonia, como se ele não conseguisse entrar em contato com a própria sexualidade como uma expressão saudável e natural. E quando nós temos a perspectiva reencarnatória, isso fica mais fácil da gente compreender. Como eu disse para vocês, eu quero trazer um percurso dos principais autores que falaram sobre homossexualidade na doutrina espírita, e nós encontramos como primeira colocação André Luiz.
o espírito que primeiro ofereceu esclarecimentos sobre as causas da homossexualidade. É importante nós esclarecermos que em psicologia e em psiquiatria não há um discurso que seja único a respeito das causas da homossexualidade. Freud vai justificar de uma maneira, Jung de outra maneira, e cada autor na psicologia ou na psiquiatria vai tentar explicar de um jeito. Na doutrina espírita, nós temos uma explicação a respeito da homossexualidade que difere de todas as colocações de todas as abordagens psicológicas. E nós levamos em consideração essa abordagem porque acreditamos que ao trazer o espírito imortal num processo de reencarnações, é muito mais fácil nós compreendermos todas as expressões do ser humano. André Luiz, no capítulo 15 do livro Ação e Reação, ele está em diálogo com Silas, que é um orientador espiritual, e ele pergunta: e os problemas inquietantes da inversão? Silas deu-se pressa em aclarar. Eu trouxe o texto inteiro a respeito da homossexualidade para que nós pudéssemos analisar juntos. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore por séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Aí teve gente que leu só essa parte, não leu a continuidade, e criou o discurso de que homossexual é o sujeito que quando para de reencarnar como mulher, vai reencarnar como homem e vira homossexual. Gente, não está escrito isso aqui, e eu não pulei os parágrafos, eu trouxe todos para vocês verem, mas só estou acentuando isso. Um sujeito que vive muitas experiências como mulher e reencarna a sua primeira reencarnação como homem, trará uma expressão do ânimos muito marcada, porque foi construída ao longo de séculos, mas isso não define a experiência da homossexualidade. Porque nós estamos falando de personalidade. E o Andrei já tinha nos trazido aqui a questão da personalidade desse campo mental. A orientação sexual não tem a ver com a personalidade. Não é o predomínio da ânima ou o predomínio do ânimos que faz um sujeito homossexual. E isso é a nossa grande diferenciação do olhar da psicologia. Porque a psicologia vai tentar explicar a homossexualidade pela maior ou menor expressão do feminino ou do masculino. Mas nós entendemos que não. O sujeito tem a experiência da homossexualidade e nós podemos ter um homem homossexual com um predomínio muito grande do ânimos e podemos ter uma mulher homossexual com um predomínio muito grande da ânima. Nem todas as mulheres homossexuais serão masculinizadas e nem todos os homens homossexuais serão feminilizados, porque a construção da personalidade entre a força, a energia do masculino e do feminino são diferentes da orientação sexual. E se fosse assim, então a continuidade do texto, Silas diria para André Luiz: então por isso, quando reencarna no outro sexo, vira homossexual. Não é isso que eles falam. Fica clara essa parte para vocês? É por isso que eu digo, está tudo aqui no texto, né? Como que estão fazendo tanta confusão no movimento espírita? Contudo, então ele diz, reencarna muitas vezes como mulher, não é uma folia, hoje como mulher, amanhã como homem, mulher, homem, vai fazendo uma folia. Por quê? Porque no desenvolvimento da personalidade, o sujeito que precisa desenvolver alguns aspectos na sua personalidade, ele não vai desenvolver esses aspectos em uma única reencarnação. Então ele vai reencarnar muitas vezes como mulher, para que isso se desenvolva ao longo dos séculos e ele construa estes aspectos. Depois precisa desenvolver outros aspectos da personalidade, vai passar várias reencarnações como homem. Mas ele diz, contudo, em muitas ocasiões, quando o homem... eu esqueci de tirar a partezinha do ocorrendo, então a gente não vai ler depois do ocorrendo ali, tá? Vocês me desculpem. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade,
desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconscientemente desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe diante de Deus. Essa parte daí vocês não leem, façam um esforço de olhar para mim agora, olha para mim. Alguns ainda não estão olhando. Você precisa tratar a sua ansiedade. Olhe para mim. Meu Deus do céu! Então, quando nós olhamos um texto como esse, agora tudo fica claro. O homossexual é um sujeito fracassado de outras reencarnações que reencarna para reajuste. É ou não é? É. E quem não está na Terra por ter sido fracassado em outras reencarnações em reajuste? Quando nós temos filhos, o que estes livros têm nos falado a respeito dos filhos? São as almas nobres que nós amamos em outras reencarnações e que vieram como nossos filhos para que a gente continue os amando. É isso? É o sujeito que a gente matou, ofendeu, delinquiu e volta como filho para que a gente aprenda a amar. E Deus é tão bom que faz com que a gente esqueça quem é aquela criatura. Nasce como um bebezinho lindo, que não há expressão da agressividade nenhuma. Porque se nós soubéssemos o que habita naquele corpo, a gente matava afogada aquela criança. Então nós estamos falando que a maternidade, que parece um ato tão sublime, é a possibilidade de reajustamento de almas conflitadas em encarnações passadas. E o casamento? Em geral, são casamentos missionários de almas nobres que se reencontraram na Terra para a construção do trabalho no bem. É isso? O que André Luiz nos fala? Que a grande maioria de nós estamos em casamentos provacionais. Somos espíritos que delinquimos nesta área afetiva, conflitados, reencarnamos com a bênção da obsessão, como Andrei nos trouxe, e a gente se apaixona sem saber por quê, porque se não tivesse o apaixonamento e já começássemos a sentir os nossos conflitos, a gente nem se relacionava, e depois que a gente aprende a amar, começa a aparecer o tal do odiar, e a gente diz, eu queria largar daquela pessoa, mas algo me diz que a gente precisa continuar junto, porque a consciência nos cobra um processo de reajustamento. Obviamente que esse reajustamento não é com aquela pessoa, mas fica mais fácil se for com aquela pessoa. Porque as nossas delinquências são em relação à lei divina e não em relação às pessoas. Mas o sujeito que nasce na pobreza é o sujeito da humildade, da simplicidade de Chico Xavier? Ou é o sujeito que delinque na área das riquezas e que reencarna na possibilidade de aprender a melhor se relacionar com o dinheiro? Então isso nos deixa claro que a questão que o sujeito se atrapalhou na reencarnação passada em sendo homossexual foi o tema da sexualidade. Eu gosto de dizer que daí fica fácil. Já sei que o meu tema é sexualidade. Agora, e qual que é o teu tema? Se você não for homossexual, a gente não sabe. Porque todo mundo delinquiu, todo mundo se atrapalhou nas reencarnações passadas e os espíritos nos deixam claro que nós reencarnamos com esse objetivo do nosso progresso e da nossa evolução. Todos nós temos muitos temas. Não é um tema só. Não erramos em uma questão apenas nas encarnações passadas. Todos nós temos muitos temas. E um destes temas é a sexualidade, que está presente na vida de quase todas as pessoas. E o livro Sexo e Destino, de André Luiz, ele fala de um grande educandário que recebe milhares de pessoas, preparando-as para a reencarnação, mostrando quantos daqueles, porque a grande maioria fale no processo reencarnatório,
porque a sexualidade ainda é um tema muito complicado de todos nós lidarmos. E ontem falávamos, seja pela via da repressão, seja pela via da castração, da expressão, da compulsão, dos pensamentos, a grande maioria de Joana de Ângeles está atrapalhada em relação à sexualidade. Então nós olhamos este texto e, ao invés de pensarmos no sujeito delinquente, nós conseguimos enxergar ali a clareza de quais são os temas do indivíduo que reencarna na condição homossexual. Fantasia nossa é olharmos para um texto desse e acharmos que o homossexual se desequilibrou por conta da pretensa superioridade dos abusos e achar que o resto das pessoas que se encontram na Terra não se perderam, não delinquiram, não cometeram abusos, não se desequilibraram e estão na Terra como missionários para construir um mundo melhor. Não é um horror isso? Agora, não fica mais claro por que é difícil a gente olhar para esse tema, porque se eu olho para isso e vejo que o sujeito delinquiu nesse tema, e digo, meu Deus do céu, e fulano é uma pessoa tão legal, né? E delinquiu, meu Deus, olha aquela frase, desequilibrado, renascimento doloroso. Eu também me acho legal. Então, será que eu também delinqui? Será que eu também estou no renascimento doloroso? Está todo mundo no mesmo barco, gente. Vai ler Allan Kardec, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz: a Terra deve ser comparada a um hospital, um presídio, um sítio-malsão e um subúrbio. E não é subúrbio como vocês usam nos Estados Unidos, é subúrbio de favela, coisa feia, baixa. Então, o que se espera do sujeito reencarnado nesta analogia com o hospital, se não somos todos doentes? Num presídio, se não somos todos delinquentes? Num subúrbio, se não é todo mundo favelado? Num sítio malsão, se não somos todos indigentes? E com raras exceções, nós temos os missionários, que vêm à Terra numa condição diferenciada para nos ajudar. Mas de resto, independente das questões sexuais, das questões culturais, o que caracteriza o ser humano na Terra são os seus equívocos ao longo de inúmeras reencarnações, na tentativa nova de acertar. E a reencarnação na homossexualidade se transforma no convite amoroso de Deus para que ele aprenda a valorizar aquela polaridade que por ele foi desrespeitada em outras reencarnações. Então, este homem que desconsiderava a mulher reencarna agora no corpo feminino para aprender a amar e valorizar o feminino. Veja que ainda pela via do egoísmo, porque assim, eu só vou aprender a amar se eu for isso. E aí eu consigo iniciar um processo de amor por uma via egoísta. E da mesma maneira, ocorrendo idêntica situação, a mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesmo terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu lar o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Olha que coisa linda! Então nós estamos falando da homossexualidade como o cuidado de Deus, a expressão do seu amor, favorecendo a reencarnação deste sujeito que delinquiu para que ele aprenda a amar agora o masculino ou o feminino. André Luiz ainda nos traz uma outra colocação que eu acho importante de nós olharmos. Nesta definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres, que em muitas circunstâncias reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios no intuito de optarem, com mais segurança e valor, não só ao acrisolamento moral de si mesmos, como também à execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre que lhes vale da renúncia construtiva, para acelerar o passo no entendimento da vida
e no progresso espiritual. Eu trouxe essa colocação e vemos sempre André Luiz e Joana de Ângeles fazendo sempre estes contrapontos. Quando trazem um esclarecimento a respeito de alguma condição humana, eles dizem, olha, mas não coloca todo mundo no mesmo barco, porque existem pessoas assim e assado em determinadas exceções. E eu acho isso fantástico, porque nos ajuda a nunca querermos fazer um julgamento a respeito do outro. Porque se eu olho o sujeito homossexual, eu falo, bom, o Marlon já trouxe lá de André Luiz, delinquiu na encarnação passada. Mas você, a partir de uma colocação como essa, não pode olhar o outro e afirmar isso porque você não sabe qual é a sua condição. Então eu vejo que tem um papel extraordinário essas colocações ou esses contrapontos, porque nos ajuda a dizer, bom, então nunca vai dar para olhar o outro e dizer por que ele está reencarnado. Que ótimo! Porque aí se você não puder ficar olhando para o outro, você vai ter que olhar para quem? Para você mesmo. E aí cada um cuida da sua vida, né? Eu tinha um primo que dizia, campanha pela vida, cada um cuida da sua. Sempre que a minha avó queria se intrometer, ele dizia, campanha pela vida, avó, cada um cuida da sua, né? E aí eu acredito que quando a gente começar a cuidar da própria vida, a coisa vai ficar mais legal. Porque aí a gente não projeta, a gente não desloca, não compensa, como o Andrei estava falando. Mas no desejo de não cuidar da minha própria vida como um mecanismo de defesa, eu acabo me envolvendo e querendo cuidar da vida alheia. Depois de André Luiz, se fosse só André Luiz trazendo isso, a gente dizia, coitado, estava mal naquela hora, Chico estava meio perturbado. Mas o que Allan Kardec nos diz é que o critério que nós deveríamos utilizar para assimilarmos os conceitos doutrinários é fazermos uso de diferentes autores que nesta universalidade nos trazem os mesmos conceitos. E aí nós temos então Emmanuel, que em 1970, eu não sei se vocês prestaram atenção nas datas, mas quando nós falamos de André Luiz, nós falamos de 1957. A doutrina, a Associação Americana de Psiquiatria, tira da lógica da doença mental, reconhece como uma simples expressão na década de 80. Em 57, André Luiz já estava falando de uma expressão humana. E depois disso, Emmanuel, ainda muito antes das questões da academia, no livro Sexo e Vida, no capítulo Homossexualidade, ele diz assim, observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nesta faixa de prova ou de experiência, é forçoso que se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. Veja que ele coloca a homossexualidade como uma provação e não como uma expiação. Para quem tem dificuldade na definição desses dois conceitos, nós recomendamos o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, capítulo 3, quando ela vai dizer que a provação é a experiência requerida pelo sujeito, avaliadas as suas possibilidades para o seu progresso, e que a expiação é a imposição das leis divinas para que ele não continue a transgredir. Então, o sujeito que reencarna na homossexualidade como provação, se abusa, se perde, despenca, desanda e continua insistindo nisso, em algum momento vai reencarnar numa experiência de expiação para impedir que ele continue se comprometendo. Então, por exemplo, reencarna numa condição onde não há possibilidade da vivência sexual, com determinada doença ou com determinada atrofia, que lhe impede os abusos que vinha repetindo ao longo de determinadas reencarnações. Porque a expiação, segundo o que nos traz Joana de Ângeles, são imposições, mas não num sentido de pagamento em relação aos problemas da vida passada, mas um cuidado de Deus para que o sujeito não continue se comprometendo. Então ele nasce na riqueza, se perde, gasta mais do que devia. Nasce na pobreza, se perde, gasta mais do que devia, deixa de comprar o leite para as crianças. Nasce mais pobre ainda, se perde, desanda. Então, o que a gente faz com um sujeito desse, que ao longo de várias reencarnações continua se perdendo? Nasce na miséria.
e na miséria não tem como se perder. Então a miséria é uma expiação, enquanto a pobreza é uma provação. Emmanuel coloca a homossexualidade no lugar das provações, as experiências requeridas pelo sujeito para o seu processo de aprendizagem. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do amor e do sexo, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. O que quer dizer, não interessa se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual. Interessa como você vai viver a sua sexualidade. Porque o que devemos nos ater são aos critérios de justiça e de misericórdia. Você pode ser heterossexual e desrespeitar-se enquanto um ser humano sexualizado, desrespeitar seu parceiro, desconsiderar as pessoas. Você pode ser homossexual e viver com afeto, com respeito, dentro dos mesmos códigos da lei de justiça, amor e caridade. Porque nós não estamos falando destas formas de expressão sexual, mas do quanto nós vivemos isso dentro das leis divinas. E um texto desse, para mim, fica muito claro o posicionamento doutrinário a respeito da homossexualidade. Fica para vocês também? Quero voltar nessa frase de Emmanuel, porque acho que vale muito a pena para pensarmos muitos temas. A coletividade humana, diz ele, aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Tipo assim, tem que conseguir pensar um pouquinho mais amplo, né? Tá muito tacanha, muito limitadinho de olhar apenas para estas expressões morfológicas. A nossa lógica é do espírito imortal, não do corpo físico. E quando nos atemos tanto à dimensão física, não percebemos que isso é uma negação do próprio espiritismo. Porque o espiritismo vem para romper com a lógica do materialismo. E quando nós estamos falando da sexualidade, nós temos tantos atrapalhos porque estamos presos à dimensão material. Já nos deixa claro ele, desde o início da doutrina espírita, que o espírito não tem sexo e que a lei que deve reger a nossa vida na Terra é a lei de justiça, amor e caridade. Dentro destes dois conceitos não haveria problemas para discutirmos em relação à homossexualidade. Mas como nos atrapalhamos tanto, precisa que venham estes outros autores para esmiuçar os conceitos e nos deixar claro que não deveríamos levar em consideração a pura expressão material, que deveríamos pensar, sim, na questão da lei de justiça, amor e caridade. Mas poderia ser um médium atrapalhado, porque André Luiz e Emmanuel vêm do mesmo médium. E Chico tinha traços afeminados, podia estar ali legislando em causa própria. Então, depois vem Divaldo Pereira Franco com duas obras importantíssimas, Sexo e Obsessão, lançado em 2002, e Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, que para mim, Marlon Reikdal, estou expressando uma opinião, o capítulo de Joana de Ângeles sobre a polaridade sexual é o texto mais claro e mais conciso a respeito da homossexualidade que nós temos psicografado. Em muito poucas páginas, ela nos deixa claro as questões neurológicas, sociais, psicológicas e espirituais da homossexualidade. E por isso acredito que vale muito a pena. E vocês que estão fora do Brasil, nós temos esse livro disponível na Amazon, em português ainda, mas disponível. Manuel Filomeno de Miranda nos diz que, face aos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes autoriza comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos,
que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da conduta sexual. Veja que interessante, porque esta amplitude que nós estamos procurando, porque não falamos da diversidade puramente sexual, nós estamos aqui reconhecendo a diversidade humana, e que através de determinadas expressões formam um grande convite à comunidade científica para repensarmos os nossos atavismos ou os nossos preconceitos. Joana de Ângeles, então, nos diz assim: os atavismos religiosos ultramontanos, os ultramontanos é uma abordagem dentro do catolicismo mais conservadora. Os atavismos religiosos ultramontanos encontraram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser usado o sexo para a finalidade procriativa. O fenômeno sexual tem lugar não no aparelho genésico em si mesmo, mas no diencéfalo, onde se expressam os variados estados de excitação. Ela vai fazer uma construção de um texto mostrando que nós falamos de uma predisposição fisiológica, neurológica, que não permite ao sujeito uma simples escolha de ser ou não ser. Mas o que eu gosto é quando Joana de Ângeles rompe com o discurso religioso do sexo para a procriação. E nós já ouvimos algumas pessoas falarem, alguns vídeos a respeito do sexo anal. Vocês ouviram isso? Umas coisas horrorosas assim. E aí as pessoas querem discutir sobre o uso do corpo do outro, que eu acho péssimo, porque estamos na lógica de que cada um cuida de si. Mas o argumento de para que serve o ânus é o mesmo argumento de para que serve a boca. Porque a boca faz parte de qual sistema? Sistema digestivo. Então ela deveria servir para quê? Para comer. Se você usa do beijo para cumprimentar alguém, você estaria, nesta lógica, deturpando uma função biológica. E se você beijar alguém e você tiver prazer com isso, olha a deturpação. Porque a boca serve para quê, gente? Para que a boca? Deus nos deu a boca, a salivação e a língua, para iniciar o processo de digestão e preparar o alimento para ser digerido pelo estômago. Você começa a usar a boca para beijar alguém e ter prazer com isso, e como expressão do teu amor. Não há uma deturpação da natureza humana aí? Por que vocês estão me olhando sério? Há ou não há uma deturpação da natureza humana? Ah, sim. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Tá bom. Então vou passar para frente. Eu vi que eles ficaram constrangidos. Então não pode beijar mais? Joana de Ângeles continua. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo, eu gosto dessa gente, Joana de Ângeles, Emmanuel, porque eles são espíritos provindos da Igreja Católica, identificados com o discurso religioso, com algumas posturas até um tanto conservadoras. E aí estes sujeitos aparentemente conservadores, trazendo essas colocações, para mim são ótimas. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio. Não, qual que é o problema de entender uma frase dessa? O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo de evolução. O amor, no entanto, será sempre o definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontre. Vocês conseguem enxergar a sintonia entre as colocações de André Luiz, de Emmanuel e de Joana de Ângeles? E depois disso, Divaldo Pereira Franco, nesse livro Sexo e Consciência, eu já havia falado na quinta-feira para vocês, que ele é uma transcrição de muitas palestras ao longo de mais de 20 anos, e a gente precisa olhar dentro dessa contextualização do tempo. Divaldo faz uma colocação que também considero importante para nós. Ele nos diz assim: a doutrina espírita
considera que seria muito melhor que ele sublimasse a função sexual. Então você volta lá para a nossa abordagem da sublimação, e que falávamos que é necessário e todos nós vamos caminhar para essa sublimação. Então não estamos falando de algo restrito ao homossexual. Todo mundo que conseguir usar a sua expressão sexual para ampliar todo mundo que conseguir ampliar a sua expressão sexual, a energia de vínculo e energia criadora vai estar caminhando, e todos nós vamos fazer este percurso. A doutrina espírita considera que seria muito melhor que ele sublimasse a função sexual, reconhecendo que o seu desafio existencial corresponde a uma prova que lhe foi imposta pelo fato de ter talvez utilizado a sexualidade de forma irresponsável em vidas anteriores. Olha o cuidado de Divaldo Pereira Franco de dizer: considera que seria muito melhor, porque estamos falando de todos, de que é um desafio numa provação, como todos nós estamos, e que talvez tenha utilizado da sexualidade, porque não podemos fazer nenhum tipo de julgamento, talvez tenha utilizado. Mas a minha pergunta é assim, mas se a gente tiver certeza que desandou feio na outra reencarnação, fez sexo com metade do mundo ocidental, não aprendeu a amar nem do 1 para 1, vai agora para o amor da humanidade? Então, vocês conseguem relacionar quando falávamos da sublimação? No meu entendimento, o sujeito que não conseguiu estabelecer a relação de amor do 1 para 1 vai conseguir sublimar quando seja capaz de manter uma relação estável, digna, responsável e amorosa, até que este processo vai se ampliando e um dia estaremos todos nós nesta manifestação mais ampla da nossa sexualidade. Mas a frase de Divaldo não termina por aí, para quem quiser ficar pegando os textinhos e falar da vida alheia. Divaldo Franco diz: quando um indivíduo reencarna com uma forma biológica e com um psiquismo diferente dela, encontra-se em processo de adaptação, pelo fato de necessitar adquirir experiências da polaridade na qual renasceu. Ele deve respeitar o corpo biológico, que é um veículo da sua evolução naquele instante. E entenda você o que quiser com respeitar o corpo biológico. Mas não diga que ele quis falar isso ou falar aquilo. Somos interpretações que fazemos. E ele termina o texto dizendo: se a busca da afetividade for a motivação para os seus vínculos, as leis divinas não irão considerar essa opção como uma infração dos seus princípios. Se a busca da afetividade for a motivação, as leis divinas não irão considerar essa opção como uma infração aos seus princípios. Ou seja, concluímos novamente com diferentes autores a dizer que o problema não está na orientação sexual, mas na forma como eu vivo a satisfação do meu desejo. Porque podemos viver de acordo com as leis divinas ou contrário às leis divinas, e a heterossexualidade não garante isso, nem a homossexualidade seria o contrário disso. Todos nós somos espíritos reencarnados, em regimes de provações, buscando experiências que nos acrescentem ao desenvolvimento psíquico. E para concluir, eu quero trazer essa frase de André Luiz no livro Sexo e Destino. Quando eles falam da desconsideração com que autoridades políticas, religiosas e sociais terrestres habitualmente o menoscabam, ressalvadas as exceções. Quando diz, então, desta desconsideração por este tema, e eu entendo aqui um convite para nós, enquanto instituição espírita, de termos grupos de estudos sobre sexualidade, de termos mais palestras como esse evento a respeito da sexualidade, porque a grande maioria de nós, segundo as colocações desse mentor, se perdem no meio do caminho da sexualidade. E ele faz referência, como eu dizia, a um grande instituto no plano espiritual, com disciplinas específicas aonde as pessoas estudam para se preparar para a reencarnação. E fico pensando o dia que nós, enquanto centro espíritas, teremos coragem de ter grupos de estudo a respeito da sexualidade, para que o número de espíritos que retornam à pátria espiritual, falidos pela dificuldade de expressão da sua sexualidade, seja menor, e nós tenhamos de fato contribuído para a construção de um mundo melhor. Pela atenção de vocês, muito obrigado.